Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou falar para você sobre transitividade verbal. O que é verbo transitivo, verbo intransitivo e essas diferenciações. Se você ainda não assistiu a algum vídeo aqui do meu canal, faz o seguinte, clica aqui e depois de você clicar você vai fazer a inscrição. Ative as notificações para você sempre receber vídeo novo. Sai vídeo novo aqui todo dia. Agora o Carlão vai rodar a vinheta e eu vou aparecer aqui para explicar um pouquinho sobre transitividade. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos falar sobre transitividade. O que é isso? Cara, no estudo dos verbos, nós temos que entender que, a depender de como eles se relacionam, como eles estão definidos e o seu comportamento numa frase, eles podem exigir formas complementares. Tudo isso tem a ver com o significado do verbo, com a essência, com aquilo que ele exprime. Hoje eu vou me concentrar na relação de transitividade verbal. Vamos falar sobre transitividade. Quando você pensar em transitividade, você pode associar a dois termos. Um deles, transitividade, pense em transitar, né? Mover-se, dirigir-se, essa é uma forma. A outra forma que eu vou sugerir para você é transacionar. Transacionar, como se fosse negociar, beleza? Então, vou explicar para você aqui como é que você analisa o esquema da transitividade verbal e vamos pensar sobre verbo intransitivo e sobre o verbo transitivo, beleza? Fácil. Vamos começar com o verbo intransitivo. O que é que significa esse intransitivo? Tem esse in aqui no começo que significa um não, tá? Não transitivo, ou seja, um verbo intransitivo é aquele que tem o sentido fechado em si. Ele não precisa direcionar o seu sentido para outro elemento, ele não precisa de um complemento, ele se basta. A significação dele é suficiente para ele ficar ali na sentença sem precisar de uma complementação. Por isso eu coloco para você, verbo intransitivo não necessita de complemento. Olha o exemplo, meu amigo chegou. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Ô Pablo, mas quem chega não chega a algum lugar? Opa, segura aí, campeão. Lugar não é complemento. Lugar, modo, afirmação, negação, esses elementos são adverbiais, não são complementares. Verbo chegar é um verbo intransitivo. Se eu disser para você, opa, o professor chegou, podemos começar a aula. Você entende a ação de chegar e isso faz com que o verbo seja um verbo intransitivo. A criança sorriu. Você já imagina a criança aqui, ó. Sorriu. Quem sorri, sorri. Eu não preciso de uma complementação. Pedro vive. Vamos pegar outro exemplo ali. O gatinho morreu. Nessas frases, eu não preciso de uma complementação do verbo. A planta germinou. Eu não preciso de uma extensão da forma verbal. Esses verbos que dispensam essa extensão são chamados de verbos intransitivos. Valeu? Entendeu até aqui? Joia! Se você entendeu, escreve aí. Estou entendendo. O que é um verbo transitivo? Olha só. Se o verbo intransitivo não necessita de complemento, por definição, o verbo transitivo é o que transita, ele transaciona, o seu sentido se move, e ele se move em direção a um complemento. Ou seja, eu digo que ele precisa de um complemento, ele necessita de um complemento, certo? A depender da relação entre o verbo e o complemento, nós vamos ter 3 subdivisões. Então, olha só, temos o verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de um complemento, mas o seu complemento não precisa de uma preposição. Ele vai se conectar ao verbo diretamente. Então, olha só,
Verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Paulo comprou um carro. O verbo é o verbo comprar. E aí você pensa comigo, quem compra, compra alguma coisa. Eu pergunto, Paulo comprou o quê? Veja que nessa perguntinha que eu fiz aqui, ó, Paulo comprou o quê? A resposta veio assim, ó, um carro. Eu formei com um substantivo e um artigo. Não tem preposição aqui, porque na minha pergunta, ó, não teve preposição. Paulo comprou o quê? Então, nesse caso, isso aqui é o que nós chamamos de complemento verbal direto ou objeto direto. E aí o verbo você vai chamar de verbo transitivo direto. Não é fácil? Olha o caso de baixo. Marina escreveu o texto. É a ação de escrever. Quem escreve, escreve alguma coisa. Então está aqui, ó, o verbo escrever. Se eu dissesse apenas Marina escreveu, você me fala, ué, escreveu o quê? Você ia me perguntar, isso ia ficar sem sentido. Então, nesse caso, olha só, Marina escreveu, olha a pergunta, escreveu o quê? Beleza? Na pergunta, teve preposição? Não. Então, na resposta também não vai rolar. Significa que isso aqui é o complemento direto, objeto direto, não precisa de preposição. E esse verbo escrever foi empregado aqui como um verbo transitivo direto. Essa é uma análise que nós fazemos no momento em que a gente está lendo a frase. Vamos observar o verbo transitivo indireto. Veja, se o direto não precisa de preposição, quer dizer que o indireto precisa de preposição. Pablo, eu nem sei o que é preposição, cara. Ó, preposição, você já deve ter estudado isso comigo aqui no meu canal. Se não, você pode vir estudar comigo. Nós temos a sigla das preposições essenciais, né? O ac, depst, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. É tão importante que eu tatuei essa parada no meu braço, tá? O ac, depst. Então vai pedir uma preposiçãozinha dessa. Por exemplo, eu necessito de coragem. Quem necessita, pensa, se eu chegasse para você do nada, olhasse no fundo dos seus olhos e dissesse, eu necessito. Você me pergunta, ô cara, você necessita, olha aqui ó, de quê? Você percebeu que na pergunta teve uma preposição? Isso quer dizer que na resposta também vai rolar. Então esse de coragem aqui é o nosso objeto indireto. Olha a preposição introduzindo o complemento. Isso quer dizer que o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. A mesma coisa vai rolar aqui ó, com o verbo gostar. Olha só, ela gosta de música. Se eu chegasse e dissesse para você, ela gosta, você ia na hora perguntar, ué Pablo, ela gosta de quê? Pergunta com preposição, resposta com preposição. Isso vai ser um objeto indireto e esse verbo gostar, vai ser chamado de verbo transitivo indireto. E vá aplicando a isso a outras formas verbais, certo? Para você poder entender isso aqui. Duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Entendeu? Agora, o que é esse tal de verbo bitransitivo? Pensa comigo. Esse bi no bitransitivo significa dois. Ou seja, ele negocia o seu complemento duas vezes. Ele transaciona o complemento duas vezes. Então nós temos dois complementos, isso mesmo. Nesses dois complementos, um vai ser um complemento direto, portanto, sem preposição. O outro vai ser um complemento indireto, portanto, com preposição. Veja o caso da frase, Mário deu um aviso ao gerente. Qual é o verbo dessa frase? É o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então ele deu o quê? Olha aqui, ó, um aviso. A quem? Olha só, ao gerente. Então o que eu quero que você entenda? A primeira pergunta, ele deu o quê? Traz para nós o objeto direto. Mas se eu dissesse apenas Mário deu um aviso, você ia dizer, ué, deu um aviso a quem? A segunda pergunta, a quem, veio com uma preposição, então objeto indireto. Este verbo aqui, o verbo dar, foi empregado como um verbo bitransitivo, que também pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto.
certo? Mesma nomenclatura. Olha outro caso. A empresa pagou a conta ao fornecedor. Quem paga, pensa comigo, paga alguma coisa a alguém. Então ele pagou o quê? Olha só, sem preposição aqui, porque esse a é um artigo, tá bom, amigão? Então, ó, objeto direto, pagou a conta. A quem ele pagou? Aqui tá a preposição, ó, no ao fornecedor, ó, tá combinado com o artigo. Então esse aqui, ó, objeto indireto. Vamos dizer que o verbo pagar é um verbo bitransitivo. Entendeu? É um verbo transitivo direto e indireto. E assim nós classificamos o verbo em relação à transitividade, que é ter ou não ter uma forma complementar. Quer saber mais sobre verbos? Aqui eu ainda tenho aula sobre verbos de ligação. Você pode assistir a minha live Dominando os Verbos, pode ver minhas questões sobre verbos e pode vir estudar língua portuguesa comigo pelo método Jamilk, cujas matrículas estão abertas. Basta você clicar no link aqui, que está aqui abaixo, e fazer a sua inscrição no método Jamilk. Será um prazer ter você como aluno. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar o vídeo e, é claro, fazer a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Força, guerreiro!